irmãos, eu sou Valdo Passos, servo do Grupo de Oração São Miguel Arcanjo da Paróquia de Porciúncula. E no biênio 2020-21 eu estou coordenando o Ministério de Oração por Cura e Libertação na Diocese de Campos Noroeste. E venho aqui para poder partilhar com vocês um dos elementos essenciais para o grupo de oração. Mas antes eu queria convidar você a se inscrever no canal da RCC Campos Noroeste. Não esqueça, vai lá e se inscreva no canal da RCC Campos Noroeste. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor antes de entrarmos no assunto, no conteúdo de formação, e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Nós estamos reunidos na alegria do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ilumina, Senhor, as nossas ações, abri os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos pensamentos, para podermos compreender bem tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar durante esse tempo de formação. Tudo isso nós te pedimos por intercessão de vossa Mãe, Maria Santíssima. Irmãos, um dos elementos essenciais, o qual nós vamos partilhar agora, trata-se da prática dos carismas no grupo de oração. E sobre os carismas, sobre dons e carismas, São Paulo nos ensina, ele traz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, ele nos mostra claramente que há uma diversidade de dons, mas um só é o Espírito que opera tudo em todos. E no finalzinho, lá no versículo 11, ele vai terminar dizendo: mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. A palavra deixa clara que são dons dados pelo Espírito Santo para serem colocados a serviço do bem comum, para edificar, construir, encorajar e confortar todo o corpo de Cristo. Não é algo que aquele que recebeu mereceu, mas é um favor dado livremente para quem o Senhor escolher. A palavra vai dizer, conforme lhe apraz, a cada um conforme lhe apraz. Então seja extraordinário, simples e humilde, os carismas são graças do Espírito Santo, que direto ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, porque são para a edificação da igreja, para o bem dos homens e para atender à necessidade do mundo atual. Quando Deus libera, irmãos, o seu poder, é sempre para realizar o seu propósito e estabelecer o seu reino. O Catecismo da Igreja Católica ele vai nos dizer que os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento, tanto por aqueles que o recebem, mas também por todos os membros da igreja, porque é uma graça, uma riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade do corpo de Cristo. É preciso evitar o perigo de atribuir carismas a um determinado grupo dentro da igreja, porque são para todos os fiéis, e quando a gente atribui a um determinado grupo, é como se os outros estivessem privados desses dons. E na verdade não, todos os fiéis são carismáticos, todos os fiéis são chamados a exercitar os dons para o bem comum. Portanto, a renovação carismática ela não traz essa novidade para a igreja. Ela tem a missão de renovar esta realidade carismática que se encontrava um pouco adormecida. Por isso, nós, servos do grupo de oração, não devemos ter medo de colocar em prática os carismas, de exercê-los. Mas quando fizermos, que façamos com humildade, amor e obediência. A igreja reconhece uma infinidade de outros carismas que contribuem para a edificação do reino e a missão evangelizadora. Portanto, o que nós vamos tratar aqui, trata-se justamente dos dons paulinos, ou seja, esses elencados por São Paulo na sua primeira carta, escrita aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Esses carismas, acentuadamente exercidos no grupo de oração e nas demais atividades da renovação carismática, são tratados como carismas extraordinários.
dom das línguas. É um dom de oração. Não supõe que o servo que o recebe, né, esteja em trânsito para praticá-lo, ou também não corresponde a um estado estático, né, uma emoção exagerada, não. Quem o pratica tem total domínio das suas emoções, né? Não está fora de si. É um dom que leva os fiéis a glorificar a Deus em uma linguagem convencional inspirada pelo Espírito Santo. É uma forma de se entreter com Deus e louvá-lo. Quando o homem está de tal maneira repleto do amor de Deus que a própria língua ou as demais formas de expressar se revelam insuficientes, então se dá plena liberdade ao Espírito Santo de vir falar em línguas que somente Deus entende. Não é uma oração da razão ou da inteligência, mas uma oração do Espírito. Muitos servos conduzindo oração vai fazer o convite assim: vamos orar na língua dos anjos. Isso não acontece, tem que ficar muito bem claro, nós não podemos nos confundir, senão vai contradizer o que a palavra nos diz em Romanos 8:26. A palavra traz para nós da seguinte forma: quando eu não sei mais o que orar, quando eu não sei mais o que pedir, quando eu não sei mais o que clamar, quando eu não sei mais o que falar, o Espírito vem em meu socorro, orando com gemidos inefáveis. Então é o Espírito que ora em nós. Não há o que se dizer vamos orar na língua dos anjos. Portanto, a oração em línguas é uma oração no e do Espírito, que somente a Santíssima Trindade vai compreender. São Paulo vai dizer que aquele que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém os entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Por isso, devemos abrirmos a graça, devemos crer e receber esse grande presente do Senhor, porque Ele abre as portas para os outros dons. Com a graça, não precisamos ficar com vergonha nem com medo. O Espírito Santo não vai nos fazer perder o domínio do nosso corpo, muito pelo contrário. Nós vamos ter total domínio do nosso corpo, mas vamos emprestar a matéria-prima para que Ele ore em nós. São Paulo vai dizer, ele afirma que aquele que profetiza não fala, fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Profetizar, o que significa profetizar? O que é uma profecia? Profetizar significa falar ou cantar uma mensagem de Deus sobre a unção e direção do Espírito Santo. É ser porta-voz de Deus. Deus quer falar a uma determinada pessoa, ou Deus quer falar a um grupo de pessoas, então Ele vai falar através da profecia. No entanto, nem todos que profetizam são profetas, mas todos os profetas devem profetizar. Uma profecia não se relaciona necessariamente às coisas do futuro. Por outro lado, se relaciona às coisas e circunstâncias que irão acontecer no futuro. É o dom ao qual Deus manifesta seus pensamentos e intenções para um determinado grupo ou para uma determinada pessoa. É um momento extensivo ao futuro, com o intuito de consolar, vai gerar paz, vai produzir esperança, vai aliviar, com o intuito de exortar, que é corrigir, aconselhar, encorajar, e com o objetivo de edificar, que é instruir e fazer crescer. Por isso é de suma importância que se dê espaço à palavra de profecia. E isso não tem acontecido muitas vezes no grupo de oração, porque é justamente no momento de escuta, nós sabemos muito bem que é no momento de escuta que Deus vem falar. Nós falamos, oramos, clamamos, pedimos batismo no Espírito Santo, oramos em línguas, e no momento de silêncio, no momento de escuta, é que Deus vai falar. E muitas vezes isso não está acontecendo no grupo de oração, porque nós falamos muito e não damos tempo a Deus dele falar. E essa profecia ela será sempre transmitida na primeira pessoa, do singular, eu, tendo em vista que é Deus que fala através do profeta, que por sua vez tem livre-arbítrio. O profeta tem livre-arbítrio para proclamar ou reter essa profecia. Pode ser proclamada em vernáculo
ou em línguas. Portanto, quando proclamada em línguas, precisa que seja levantado na assembleia, ou entre os servos, aquele que vai interpretar. A interpretação das línguas, da profecia, no caso, ela pode acontecer tanto por aquele que profetiza, quanto por outro irmão, servo, ou Deus vai suscitar alguém na assembleia para poder interpretar essa profecia, E a interpretação não é uma tradução, E sim é o momento em que o Senhor revela a sua mensagem. Ele dá a mensagem em línguas e depois ele vem revelar. Não é uma tradução, não é o irmão que está traduzindo a profecia, não. É Deus que está revelando, a sua mensagem. E a gente tem que ter muito cuidado para poder discernir isso, porque tanto o doador da profecia quanto aquele que recebe deve discernir muito bem as palavras. Um discernimento cuidadoso e completo deve ser feito, especialmente nos casos quando a profecia elas vêm para orientar, a fim de certificar que realmente vem de Deus e não dos falsos profetas. O Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.